Você está ao vivo no Instagram. Boa noite para todo mundo. Esperar o pessoal entrar aí. Hoje a gente vai conversar com a Renata Ribeiro. Renata Barreto. Renata Ribeiro. Boa noite para todo mundo. Como estão aí? O André já chegou. Cheguei, diz ele. Daniel Serafim, assiste essa live, cara, que nós vamos comentar também sobre a Itália aí. Daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta, tá? Se tu tá com tempo aí, Maurício, que bom te ter aqui também, cara. Obrigado aí a todo mundo que acompanha aqui, né? Então a Renata nos chama aqui. Renata, quando estiver pela área, chamou. Ai. Deixa eu clicar, Renata, pim, vamos. Aguardando, pô, não botou fone, cara, mas que burro. Deixa eu botar aqui, opa. Ó. Aê! Como é que tá, guria? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, você? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô com perfeição. Vou até melhorar aqui, botar um pouco mais longe minha câmera aqui pra poder aparecer todo também. Eu vou sair dessa live aqui falando suas gírias. Aqui, falando, bate! Desde que tu me convide pra gente comer o camarão gigante aí, depois camarão dinossauro, eu tô dentro. O camarão dinossauro tá aqui te esperando. Que beleza. Renata, primeira coisa, muito obrigado, tá? Tu vim nos atender aí nessa noite. Eu vou fazer só aqui uma abertura formal, porque depois eu vou editar esse vídeo para botar no IGTV, tá? Já peço a tua autorização antecipadamente também, tá? Beleza. Senhoras e senhores, boa noite. Estamos aqui com a dona Renata Barreto, super economista. E hoje nós vamos fazer aqui, todo mundo pediu, para a gente fazer uma live sobre economia. Então não tinha pessoa melhor para chamar do que tu, tá? Então, o que eu queria responder para as pessoas aqui? O que eles podem esperar do futuro? Porque o cenário que a gente está vendo, ao menos pelos outros países, é um cenário meio desolador, né? Esse primeiro quarto agora nos Estados Unidos, eles estão pensando numa recessão já de 24%. A Alemanha está pensando o PIB diminuir 11%. No Brasil, aqui, nos Estados Unidos, imagina, que está basicamente em pleno emprego, está com desemprego em menos de 4%, eles estão esperando que chegue a 20%. Então, sem fazer um cenário catastrófico aí, né? Se for necessário, faça também, né? Mas o que a gente pode esperar para o Brasil, e o que a gente... São os caminhos, assim, que acha que são alternativas para a gente não desgringolar a nossa economia. Então, primeiramente, a gente teria um cenário sem uma ação positiva, depois um cenário com uma ação positiva. O que a gente poderia ter? Fazendo essa pergunta, eu passo a bola para ti, tu pode responder do jeito que tu quiser, como tu vai indo, e a gente vai trocando figurinha aqui. Beleza. Bom, primeira coisa é importante deixar bem claro que assim, a gente já vinha de uma situação complicada. Então, isso também é muito determinante nesse momento, porque a gente estava voltando a ter um pouquinho mais de credibilidade, saindo de uma dívida pública em relação ao PIB já bastante estranguladora do ponto de vista da economia geral, o déficit público grande, o próprio risco Brasil tinha melhorado um pouco, a gente fez uma crise muito pesada em 2015, que foi outro dia, não faz tanto tempo assim, né? A crise. Então, o que acontece é que a gente está numa situação muito difícil e, de repente, quando a gente começou a fazer as coisas que deveríamos fazer, que seria a reforma da Previdência, depois as próximas tributária, administrativa, etc., tomamos uma cacetada aí, de repente, do nada com o coronavírus e com a crise dos preços do petróleo, que é outra coisa que agora a gente só está falando de coronavírus, mas a questão do petróleo também é muito significativa. Então, o Brasil, como uma economia muito frágil, tende a sofrer bastante. Como eles sempre falam, o pessoal espirra lá fora, a gente pega pneumonia. Mais ou menos agora isso é literal, né? O pessoal espirrou lá fora, comeu um morcego e a gente pega pneumonia aqui. Mas, enfim, então, assim, como os países grandes já estão prevendo uma diminuição grande nas suas atividades econômicas, fatalmente isso vai afetar o Brasil também. E o grande problema agora, eu achei muito legal a metáfora que o deputado Paulo Martins fez, que é o seguinte: ninguém sabe exatamente o que fazer, porque é uma crise que não tem precedentes. A gente não tem historicamente na vida moderna algo parecido com isso. A gente teve crise de banco, de subprime, de gente quebrar, de mortgage, de tudo, mas a gente nunca teve uma crise baseada numa pandemia global que vai colapsar o sistema de saúde. Então é muito difícil fazer um
um panorama e falar isso aqui dá certo, ou isso aqui dá certo 100%. E como a gente vive num momento extremamente polarizado, que todo mundo fica, se você falar tal coisa é porque você quer que os pobres morram, se você falar tal coisa é porque você quer... Vira uma zona que ninguém se escuta. Então, a minha ponderação nesse momento é a seguinte: acho correta a medida das pessoas ficarem mais em casa. Eu acho, talvez, que até a quarentena, realmente, tenha sido mais para educar as pessoas, porque eu vejo muito falta de autorresponsabilidade. Então, as pessoas vão pra rua, não estão nem aí. Aconteceu aí um caso aí em Torres, né, que você falou, aí perto do cara ir em festa e um monte de coisa e tal. Então, assim, essa quarentena inicial meio forçada é porque, infelizmente, a gente ainda lida com crianças de 5 anos. Que você fala, olha, tá tendo um problema, e a pessoa fala, não, mas problema aqui não me afeta, então problema de ninguém. O que eu não gosto dessa atitude, porque basicamente é o Estado tendo que lidar com você como se você fosse uma criança de 5 anos. Então, essa autorresponsabilização, essa conscientização coletiva é importante, porque as pessoas estão vendo que é sério. Quem pode ficar em casa, fica. Quem pode, quanto menos você sair, melhor. Então, assim, tem pessoas que não podem se dar esse luxo. Entregador de delivery, pessoal que tem que trabalhar em chão de fábrica, não pode se dar esse luxo. Então, você tem que tomar as medidas corretas de higiene, as medidas corretas de prevenção. Mas quem pode ficar em casa, por exemplo, eu posso ficar em casa. Então, é um agente a menos de contaminação. Só que passado esse tempo, Conrado, depois de 2 semanas, 3 semanas, colapso geral da economia, porque a gente não corre se a gente não estiver produzindo. Eu estou em contato com vários empresários, várias pessoas que estão numa situação de desespero, já demitindo gente. Então, aí você tem uma MP, como foi editada ontem, que concordo, foi uma lambança a maneira como foi editada, como foi comunicada, né? Porque depois falou que ia ter uma medida de compensação, acabou não vindo, e fica aquela coisa, todo mundo no desespero. Mas é importante uma medida dessas, porque você flexibiliza o contrato trabalhista para que o cara não seja demitido. Tudo isso tem que ser discutido. O que acontece é uma histeria geral, total, um pânico absurdo. Então, assim, não existe uma solução simples ainda, mas, na minha opinião, a gente precisa estudar junto com os empresários, junto com o governo, junto com as pessoas que estão no dia a dia, na linha de frente, quais são as medidas. A gente começa a soltar essa quarentena aos poucos, colocar as pessoas de grupo de risco em quarentena mesmo, isolamento total, idosos, hipertensos, cardiopatas, diabéticos, etc., que são grupo de risco. Inclusive, tem um amigo chamado Rafael, ele teve coronavírus porque ele teve contato com uma pessoa que não sabia que estava com coronavírus. Ele tem 31, 32 anos e ele teve um caso de pneumonia grave porque ele tinha bronquite. Ele era mas ele é saudável, treina, come bem, entendeu? Então, assim, tem essas questões. Então, eu acho que o mais importante aqui é a gente absorver tudo que está sendo falado e tentar buscar a melhor solução. O Trump mesmo, que foi um dos primeiros a declarar o shutdown, já está voltando atrás. Não estou atrás, mas ele está falando, gente, precisamos rever algumas coisas. Deixar o mundo parado, sem produzir, é algo que vai ser muito difícil de se recuperar, entendeu? Sim. Assim, quanto ao próprio Trump, né, como tu bem falaste, no primeiro momento ele tinha proposto a quarentena. O que ele vem dizer ontem é o seguinte: a América não pode parar em relação ao vírus, não pode parar em relação a uma quarentena, então vamos mantê-la até a Páscoa, né? A ideia dele, mais ou menos eu estou lendo aqui no New York Times, e depois a gente pode, né, abrir a economia. E aí eu vejo que tem uma própria visão americana em relação ao sistema de saúde deles, que não é algo paternalista como a gente tem aqui no Brasil, né, que dá para todo mundo. Então, nos Estados Unidos, eles não estão muito acostumados a dar as coisas. Então, para eles, até mesmo em termos sistêmico, eles têm interesse que se passe com incentivo direto à economia e que deixe de lado as questões mais pessoais de defesa. Porque aqui no Brasil, como tu bem falaste, nós estamos numa polarização até mesmo. Tem pessoal, né, que é contra o governo, dizendo que é uma histeria coletiva, né, querendo pegar uma histeria coletiva geral, e o pessoal do governo dizendo que é só uma gripe. Tá? Hoje, eu tô aqui com sintomas, tal, então eu tô na quarentena, eu estava no isolamento, saí do isolamento ontem, quando me ligaste de noite ali, eu estava vindo para Porto Alegre, por isso que eu não consegui falar direito contigo ainda. E nesse momento que todo mundo se fechando, no caso, mas eu estou fechado aqui para não passar doença para as outras pessoas também, né? E uma coisa que eu sempre digo aqui é algo
tu falaste muito bem também, quem não ajuda não atrapalha, né? Se tu tem condições de ficar parado, isso aí é uma grande benesse, uma grande sorte que a gente tem. Agora, nesses acordos, né, o Trump, no momento, fez as quarentenas, o início do lockdown, e começou agora a programar uma liberação. Na Inglaterra, a gente teve o contrário, né? A gente teve primeiro todo mundo liberado, eles estavam contando que o povo inglês fosse responsável, como tu muito bem falaste, e o povo inglês não foi responsável, tá? Domingo foi o Dia das Mães lá, e eu tava falando com uma amiga inglesa, e ela me disse o seguinte: Conrado, aqui é o Dia das Mães, tá todo mundo nos parques. E quando eu pergunto para as pessoas por que eles não estão em casa, eles dizem, não, mas o governo não mandou ficar em casa. Então tá uma grande confusão também lá na Inglaterra. Tanto que na própria segunda-feira, ontem no caso, o Boris Johnson falou, não, agora é todo mundo em casa, entendeu? Não pode encontro com mais de 2 pessoas, nada disso pode acontecer. Como está acontecendo também na Alemanha também, era tudo muito liberado, cada um com a sua responsabilidade, mas isso aí também não rolou. Eles agora, a América votou, não, mais de 2 pessoas também não pode se reunir. O que a gente tem visto pelos países aí, eu conversei com o pessoal que está na China, o pessoal que está na Coreia, o Daniel está assistindo que está na Itália. Na Itália, o Daniel falou que eles estão fazendo uma lista de serviços e parte industrial que pode continuar, que vai poder manter suas atividades. Só que essa lista é muito difícil de construir, né? Porque um exemplo até que o Daniel usou aqui é tem uma empresa que lista de indústrias que podem continuar trabalhando, mas é a cola que vai no Band-Aid, é a cola que vai no Micropore, aquela cola no esparadrapo, é uma cola cirúrgica. E como é que ela não está nessa lista? Então eles estão com um grande problema na Itália em relação a isso. Já o o que eles vêm vivendo na Coreia lá eles têm um sistema, né, do tracking, da localização de todo mundo que está doente, e todo mundo que está doente aparece no celular, então tu sabe onde está todo mundo, e essas pessoas têm que ficar reclusas em casa. Ok. E só que todas as outras pessoas podem girar. E mesmo com as pessoas girando, consumindo, achando que tá tudo bem, ninguém sai na rua com medo de pegar. Ou seja, nem precisa fazer um lockdown, porque as pessoas já não estão indo nos restaurantes, as pessoas já não estão indo nas lojas de vestuário, essas coisas. Então, mesmo com o sistema aberto, com acesso, ninguém mais está consumindo. Então, eu acredito que está vindo essa primeira onda agora de coronavírus, um pavor mundial, e a segunda que vem é essa da recessão. E nessa da recessão, para a gente ver o tamanho dela, e aí que eu quero te perguntar, como tu já citaste ali, é a questão da crise do petróleo. O quanto essa crise pode ser mais prejudicial. É óbvio que toda crise vem prejudicando, né? Mas quão terrível é essa crise vindo agora junto com o coronavírus? O que a gente tem enxergado na Bolsa aqui é uma montanha-russa diária, né? Cada dia o dólar sobe, cai, a Bolsa hoje subiu 9%, então a gente está uma montanha-russa. Mesmo assim. Então eu queria saber de ti, assim, o que tu pensa em relação, se tu tivesse que ver um caminho aí em relação à crise do petróleo, e fazer alguns comentários sobre a Bolsa de Valores também, Então, a crise do petróleo é muito complexa também, porque você tem players aí muito grandes, como a Arábia Saudita, a Rússia, a própria China e Estados Unidos, né? E eles não entraram num acordo na última reunião que levou a Arábia Saudita a dizer que vai aumentar a produção para baixar o preço do petróleo. Esse tipo de coisa também faz um alerta para ver como que a gente está na mão de determinados players em algumas questões, como essa. O petróleo é algo chave hoje na economia, né? E no mundo todo, para qualquer coisa. Então, esse fato, o petróleo no início não me preocupava tanto, porque o que acontece? A Arábia Saudita ela depende basicamente do petróleo. Se ela baixa muito o preço do petróleo, ela mesma se prejudica. Então, eu acho que tem um tempo para isso terminar. Só que Sim. Até mesmo as tensões entre os países são complexas. Mas o que é o mais perigoso é o seguinte: quando você tem uma crise, no caso do coronavírus, que é um colapso da economia porque as pessoas têm que ficar em lockdown, então fecham comércio, fecham shopping, deixam de trabalhar, deixam de produzir, deixam de consumir. Você tem uma crise de preço do petróleo do outro lado. Qual que é o máximo, o pior que vai acontecer? As pessoas vão deixar de consumir, elas vão deixar de ter renda, elas vão deixar de pagar seus compromissos, essas pessoas que iam receber esses compromissos também deixam de pagar seus compromissos, e isso chega nos bancos.
Então, você Sim. cria um risco sistêmico com esses bancos que podem quebrar, ou as pessoas que podem quebrar, as empresas que irão à falência. Então, assim, é uma crise muito, muito, muito grande. Os bancos centrais estão agora trabalhando para tentar evitar isso, mas isso também gera uma outra crise. Então, quando você vê os bancos centrais agora, o Banco Central americano principalmente, falando que vai dar liquidez ilimitada ao mundo, isso significa a máquina é pôr o pé no acelerador da impressora, imprimir dinheiro e lotar o mundo de dólares, o que vai ter um aumento da inflação exponencial. Então, assim, o grande problema da intervenção é que ela nunca termina. Você intervém aqui, aí necessariamente essa intervenção causa uma coisa que tem que ir de novo, e aí você vai criando um ciclo vicioso. Então, a gente está vivendo um momento histórico que a gente vai lembrar para os nossos filhos e para os nossos netos, se a gente estiver vivo até lá. Vai. Temos que estar, né? Que a gente está numa situação muito delicada. É muito delicado. E o que o Banco Central americano está fazendo agora, tentando amenizar essas questões, principalmente liquidez, hoje a Bolsa subiu por causa disso, por causa dos estímulos que o Fed vai dar. Mas o grande problema é o seguinte, e depois? Teve alguns austríacos que falaram isso em 2008, falando, bom, a gente teve a crise de 2008 por causa de negligência das empresas de rating, por causa dos ativos podres, por causa da conveniência dos bancos centrais, etc e tal. Aí eles foram injetar um monte de dinheiro, aí aquela crise passou e o negócio continuou. Só que a dívida americana continua aumentando e ninguém resolveu esse problema. E, por sinal, cabe dizer que a maior parte da dívida americana quem detém é a China, né? E a maior parte dos títulos americanos quem detém é a China. Então, assim, é um imbróglio gigantesco que a gente se enfia, e por isso que eu te falo, não adianta a gente fazer um monte de coisas artificiais dos bancos centrais, de injetar dinheiro, se a gente não tem o mais importante, que é lastro. E lastro é a produção, é a economia, é o negócio girando, acontecendo e tal. Então, assim, muitos economistas e muitas pessoas, inclusive médicos, estão fazendo relatórios em relação ao que eles acham que vai acontecer de um colapso da saúde ou um colapso da economia. A gente tem que tentar encontrar algum consenso, e os governantes vão ter, os chefes de Estado, vão ter que tentar encontrar também um consenso. Só que é o que se falou, é uma histeria absurda, a mídia não ajuda em nada. Então, a quantidade de coisas que a gente vê acontecendo hoje é só desgraça. Uma das poucas pessoas que tem falado muito sobre o remédio aí que o Trump e o Bolsonaro anunciaram, podem ser curas importantes. Até falei contigo antes do Trump falar, né? Eu posso dizer que foi tu a primeira pessoa que me falou. Então, porque eu tava ouvindo muito... Antes de todo mundo. Então, exatamente. E a gente estava vendo isso, você vê, a imprensa brasileira não falou nada sobre isso. Nada. Já tinha saído na imprensa americana, na imprensa francesa, na imprensa alemã, falando sobre as possibilidades. Aí todo mundo, ai, que absurdo, porque não pode falar, o Bolsonaro foi lá falar do remédio, o Trump foi lá falar do remédio. De novo, a gente sempre acha que o Estado tem que tratar as pessoas como crianças. E que você não pode virar e falar assim, olha, gente, descobrimos aqui que tem um remédio que pode funcionar. Aí o cara vai, toma um limpador industrial para tanque de peixe. Ele toma isso porque tinha na composição cloriquina. Ah, não, é culpa do Trump, porque o Trump foi irresponsável de falar que a cloriquina pode ser... Porra, o cara se automedicou com um limpador de tanque, de peixe. Mas tu imagina, né, mas é que nem o cara que vai querer fazer um gin tônic, vai melhor porque tem quinino dentro, né? Entendeu? Exatamente. Daí eu até falei uma frase que é super... O pessoal vai me xingar agora, mas eu falo assim, você tem que morrer mesmo se você vai tomar isso, porque é seleção natural. Entendeu? É seleção natural. Você é burro pra cacete, você vai tomar um limpador de tanque de peixe achando que é preventivo do coronavírus. Porra! Mas quando tu fala dessa intervenção estatal, aí seria mais ou menos o novo plano Marshall, assim? Mas o medo... Esse pedido das pessoas é surreal. Eu tô com mais medo da liquidez do Fed do que do resto, entendeu? Sim, não, porque uma coisa que eu tô assustado com o que a gente tá vendo aqui é que daqui a pouco, pô, a gente gosta tanto da escola austríaca, né? Gosta tanto do Hayek, gosta do Mises, e a gente tá vendo que tá vindo um keynesianismo aí gigante pela frente, né? O Estado botando... E que a gente sabe que traz problemas, né? A gente sabe que dá errado. Se nós botarmos o Keynes com o Hayek num ringue, ganha o Hayek por nocaute, né? Mas mesmo assim, a gente vê o pessoal pedindo mais Estado. Se nós chegássemos nesse momento que, por exemplo,
Na Coreia lá, os caras têm esse rastreamento de quem tá doente. Todo mundo acha maravilhoso, né? Mas, porra, os caras estão acessando a tua liberdade, né? O Estado tomando um pouco mais da liberdade. E o que a gente está vendo, até a gente pode chamar que isso aqui é um test drive do comunismo que a gente está vivendo, né, Renata? Que é Estado dominando, tem que ficar em casa, tem que obedecer, não pode sair, não pode comprar, não pode produzir, não pode comunismo globalista, né? Globalista, liderado por uma elite. Tu sabe que, do ponto de vista político, assim, de ciências, de relações internacionais, o que a gente está vendo é que essa história de globalismo só serviu para espalhar a doença, né? Porque, na realidade, lá na Comunidade Econômica Europeia, tu viu que não funcionou porra nenhuma. O Daniel deve estar nos vendo aqui também. Eu só desativei os comentários, depois a gente pode até abrir. Pode ativar, eu não me importo, não. Posso? Não tem problema? Pode. Não, mas é só para tu aparecer mais bonito no meu aqui, que daí não aparece as letras na frente. Só por isso. Só por isso, olha aí. Pô, 4.000 pessoas assistindo aqui, olha que coisa louca, eu vou até fazer um print aqui. Muito legal. Sucesso para nós aí, parabéns aí para quem está nos prestigiando. Então, o que a gente vê lá é o seguinte, ó, a Itália, chegou o coronavírus na Itália, foi o primeiro a ser atacado, eles estavam agindo até muito bem logo de início, a população não, né, italiana, quer passear com o cachorro, quer fazer um jogging, né, pô, porque... Quer abraçar, beijar todo mundo? Eles querem ficar girando e por isso acabaram ficando muito mais doentes. Mas o que a gente viu foi que nenhum país do lado ajudou. A gente não viu a Alemanha ajudando a Itália, não viu a França ajudando a Itália, não está vendo ninguém que está se ajudando. Então esse papo da Comunidade Econômica Europeia é só no papel, é só para inglês ver. Não, bom, nem inglês, mas... Nem inglês mais. Nem inglês. Nem os ingleses querem ver essa nota. Não quero ver. Uma coisa que a gente vê que essa comunidade internacional, do jeito que eles vivem falando, é tudo bonito. Na hora do vamos ver, não tem nada acontecendo. Eu até acreditaria, se a gente fosse agora falando do política, né? Esse seria o momento ideal para a gente atacar exatamente o problema do globalismo, exatamente o problema do comunismo. Esse era o momento para atacar esse tipo de coisa. Mas esse detalhe, Fernandamente, é até importante a gente falar, porque, assim, apesar de ter sido uma polêmica em relação ao Bolsonaro ter falado sobre a China, que eu até consigo entender a ponderação de quem fala isso, porque ele é filho do presidente, consigo entender, mas o que ele falou não tem nada de errado. Então, assim, a gente tem um país que na hora que descobre, primeira coisa, desde 2007 tem relatórios mostrando que eles sabiam que existia SARS de coronavírus e sabem que as pessoas comem os morcegos. Então, nada é feito sobre isso. Quando alguém pega a doença, simplesmente esconde os negócios, esconde os dados, mata ou aprisiona os médicos, deixa essas pessoas saírem. Sim, eles têm que ser responsabilizados, né? Então, assim, é muito complicado falar de responsabilização global, porque você tem a China produzindo, etc. Mas eu acho que essa é uma oportunidade para a gente repensar muita coisa. Repensar o papel da China como grande exportadora para o mundo. Repensar o nosso papel dentro do nosso trabalho. Porque, assim, quantas pessoas estão em home office hoje fazendo exatamente o mesmo trabalho que elas fariam num escritório? Quanto custo isso diminui? Quanta tecnologia pode ser envolvida? Então, assim, é um momento que, apesar de muito difícil, também é um momento de oportunidade. Oportunidade de reflexão, de mudança de paradigmas, de quebra de paradigmas, até mesmo dentro da máquina pública. Nós vimos pela primeira vez uma sessão 100% pública no Congresso para votar uma matéria importante. Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração que podem ser possíveis no futuro. E eu acho que até a maneira como a gente encara a economia, essas coisas, mudou. As pessoas estão enxergando a importância das coisas funcionarem. Para você ter uma noção e ver como não é só brasileiro que só brasileiro que é idiota, tem uma revista Time, né, americana, que publicou essa história aí do cara tomar o limpador de piscina. O limpador de tanque de peixe. E publicou com assim, olha, o cara morreu, só que a foto era um remédio, para induzir o cara a achar que o cara morreu do remédio. Lógico, porque a imprensa adora fazer isso. Fizeram aqui no Brasil, CNN fez, o UOL fez, beleza. Aí eu comentei lá, gente, mas peraí, o cara tá fazendo um pedido para aumentar a produção desse negócio, é um remédio que já é usado para outras coisas, ou seja, não vai jogar fora, as pessoas estão usando, tá dando certo, a gente não tem tempo, então a gente tem os casos graves, tem que usar mesmo, não tem tempo para usar. Aí uma menina falou assim para mim, não, mas o lockdown é o mais importante a ser feito. Eu falei, tá, só que se é um lockdown muito prolongado, você tem um problema de economia. Então, como é que você vai fazer se você não tem as coisas? Você vai acabar morrendo de fome. Brilhante. Sabe o que ela me respondeu? Ah, mas aqui na minha cidade tem delivery.
ela não entende. Ela não entendeu que, tipo, se o queijo, o presunto, o pão não for produzido, não tem a embalagem de papelão, o plástico que envolve a embalagem que ela vai ganhar em casa, o cara que faz a bicicleta. Exato, a pessoa acha que as coisas, tipo assim, caem do céu, assim, tipo, caiu do céu. Então ela acha que um lockdown é geral, é todo mundo em casa, mas as coisas se produzem com um toque de varinha mágica da fada madrinha, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa global de falta de noção de entendimento de economia. E é por isso que é um negócio que eu gosto de fazer, é essa digamos, conscientização em relação ao que é economia. Eu ouvi outros comentários assim também, por exemplo, o Trump só pensa na economia e não pensa nas pessoas. Mas economia são pessoas. Economia, se você não tem dinheiro, você não vive. O mercado são as pessoas não entendem isso é o mercado somos nós, né, cara? Exatamente, assim, a gente acha que é só no Brasil, mas não é uma coisa global, e o grande problema é que esses globalistas, o pessoal que vota em Bernie Sanders, e tem um monte de paparico do Bernie Sanders aqui no Brasil, que bilionário não deve existir, é a galera que faz com que essas pessoas acreditem nisso, que o mercado é do mal, que economia é uma coisa e pessoas são outras. Então a gente tem que desmistificar esses conceitos, isso é muito importante. Agora, uma coisa importante de pontuar em relação à nossa economia brasileira é que a gente, apesar de estar num momento fragilizado, o Brasil, porque a crise de 2008 foi muito, muito complicada e a gente nunca teve instrumentos de alavancagem de crédito como tem nos Estados Unidos, a gente está numa situação de balanço, unicamente de balanço, tá? Não de confortabilidade fiscal, mas de balanço melhor do que os Estados Unidos, porque a gente não tem alavancagem nos bancos, então os bancos estão numa situação mais confortável. Muito dificilmente você vai ver um Itaú, um Bradesco quebrar. Desesperado, sim, claro. Entendeu? Nos Estados Unidos, não. Você tem uns bancos ali já super alavancados, dependentes demais do Fed, e o Fed, o Banco Central, virou a cabeça do povo, porque os tentáculos são os outros bancos, entendeu? Então a gente não tem alavancagem em mortgage, hipoteca, aquelas coisas que a gente vê nos Estados Unidos que acontecem muito porque o crédito é muito barato, muito simples, blá blá blá. Então, apesar de tudo, eu acho que existe uma oportunidade de investimento no Brasil, economia real e no mercado financeiro, caso essa crise passe num horizonte aí de uns 6 meses a um ano, tem uma oportunidade aí. Tá. E mais uma coisa que eu quero conversar, te perguntar também, Rê, vamos trazer esse macro aqui pro dia a dia das pessoas, tá? O que eu tô vendo também, o que tá acontecendo aqui, por exemplo, tipo, sair da praia e ir para essa cidade. Aqui, o meu irmão já me mandou uns folders de alguns mercados que estão fazendo kit limpeza, kit comida 1, kit comida 2, já tudo preparado para entregar em casa. Eu estou recebendo no WhatsApp também vizinhos aqui dizendo, eu estou fazendo marmita, eu estou fazendo comida, né? Tipo, mostrando lá os videozinhos deles tudo limpinho em casa, o pessoal se ajudando, fazendo compras nos mercados pequenos. Eu enxergo, inclusive também uma outra coisa, né? Aí não sei se sou eu que às vezes baixo o John Lennon em mim, mas eu acredito nesse mundo cor-de-rosa, né? Mas se tu for comprar alguma coisa também, cara, roupa, essas coisas aí, se tem condições, compra com a etiqueta ali, produzido no Brasil, né? Pra gente deixar esse dinheiro interno aqui. Pra comprar produzido na China, estou ajudando os outros caras, né, cara? Então, nesse momento que a gente tá, né, com alguma penúria também, busca aí, muitas vezes, por exemplo, tem fornecedores meus aqui que ofereceram serviços, né, que eu vou poder usar no futuro. Por exemplo, roupa sob medida. Quer fazer um terno novo? Nossa empresa, como nós enxugamos o sistema dela... Né, mas isso levanta uma questão muito legal, Fernando, que é o seguinte... a gente é um país com uma liberdade econômica muito restrita. Então, para o cara produzir uma roupa, é óbvio que vai ser muito mais caro do que uma roupa chinesa. Uma roupa, sei lá da onde, do Taiwan, de Camboja. Então, assim, qual que é uma medida correta do governo nesse momento? Porque, assim, eu vi ontem uma live do Hélio Beltrão. Aliás, eu vou fazer uma live com ele quinta-feira, que o Hélio tem uns pontos muito legais, é um cara sensacional, né? E eu vi uma live ontem dele que ele levantou um ponto que eu não tinha pensado. Ele falou o seguinte, gente agora, a gente como liberal, o pessoal fica assim, tá vendo? Não existe Estado mínimo, porque agora estamos tendo que ver os bancos centrais e tal. Só que assim, o que os liberais eles falam? A gente tem que fazer isso para não chegar ao ponto de ter crise. Então tem a teoria dos ciclos econômicos austríacos, coisa e tal, etc. Quando você já está na crise, ferrou, já está na crise, não tem mais o que fazer, você vai ter que fazer essas intervenções, que é uma merda, que a gente sabe que no futuro vai ser pior do que a emenda, vai ser pior do que o soneto. Então isso é uma coisa muito importante. Agora, assim, qual que é uma medida correta para o governo no longo prazo?
as reformas estruturais, e aqui a esquerda vai tentar fazer de tudo para não passar, porque eles sabem que eles dependem de não reformas estruturais para o país continuar na merda e eles terem votos e tal, para dizer que são a salvação do mundo. E essa questão de diminuição de impostos, facilitação tributária, diminuição da complexidade tributária, a facilitação de negócios. Hoje em dia, para você empreender, você passa mal. Se você vende para 2 estados diferentes, são 2 alíquotas diferentes de ICMS, você tem que ter mais gente no tributário do que no comercial, é caro, tem licença da municipal, licença estadual, licença da puta que pariu. Então, assim, facilitação de negócios, porque muitas dessas pessoas que talvez vão perder o emprego agora podem abrir um negócio daqui a pouco, do negócio que ele sabe fazer, de vender brigadeiro, de vender bolo, de fazer alguma coisa de tecnologia. Então, assim, essa mudança de chave, nesse momento, seria muito positiva. Muito positiva. Sim, uma outra coisa também, quando fala de reformas, eu penso, por um outro aspecto, eu até fiz um vídeo que o Eduardo Bolsonaro acabou compartilhando, dizendo, agora no momento do governo, em vez de estar brigando, porque assim, em algum momento que aconteceu na Itália, vai ficar feio brigar com o governo se o governo está agindo certo. No início, assim, aqui tem incipiente, está começando a questão do coronavírus, vai ficar muito pior daqui a pouco, tá? Porque é o que a gente está vendo em todos os países, tá? Aqui a gente está no início, depois, quando passar um mês, vai ficar pior ainda. E eles vão parar de brigar tanto, ao menos a esquerda vai calar. Na minha cabeça, é o que a gente está vendo acontecer, por exemplo, na Itália. Tá? A esquerda lá, a oposição está quieta. Tá? Era hora do governo dizer, olha só, agora é um momento de união, vamos passar as reformas, que agora está tudo muito doce, até o Maia falou, e já os poderes têm que fazer tudo para ajudar a população, os poderes têm que baixar os seus salários, vamos pensar sobre o fundo eleitoral. Então, se eles estão nessa lenga-lenga, desse bate-papo aí, eu acredito que agora seria o momento oportuno dessas reformas administrativa, tributária, serem tocadas para dentro do próprio Congresso. E quando tu fala ali em relação a tributos, ninguém falou em diminuir os tributos assim tão claramente. Vamos cortar os impostos, então, e vamos ver. Porque já que o Brasil tem tanta reserva fiscal, como o próprio governo diz, e o dólar é esse valor que está, põe tudo para fora e vamos ficar bilionário de vez, né? Exatamente, a gente precisa de soluções práticas e é muito interessante ver que o pessoal da esquerda já está falando, vocês não podem usar um momento frágil do Brasil para querer passar as reformas a toque de caixa. Mas era o momento de passar as reformas a toque de caixa, a gente precisa urgente. Né? E assim, eu vi uma reportagem aí, escrota, para não falar outra palavra, da Fernanda Torres, filha da Fernandona, né? Falando assim, porque isso aí talvez seja uma lição divina, falando do coronavírus, que já é bizarro falar isso, que a gente está vendo uma mescla do ultraliberalismo com o populismo de extrema-direita. Fernando Conrado, nós temos, no ranking de liberdade econômica, nós somos a posição 150 de 180 países. Isso significa que a gente tem liberdade econômica menor do que um monte de países do Oriente Médio, da África, que estão muito fodidos. E a gente tem um puta potencial aqui no Brasil. Aí vem a mulher me falar de ultraliberalismo. O que é ultraliberalismo? Foi fazer a reforma da Previdência e começar a dar pequenos passos em direção a algo um pouco menos aterrorizante, que seria a esquerda bolivariana aqui no Brasil. Aí já virou ultraliberalismo. Então, assim, a gente tem uma elite da esquerda, da burocracia, dos artistas, de toda essa galera, fazendo justamente um peso contra e fazendo proselitismo político num momento que deveria ser de união. Então você vê, por exemplo, essa questão de colapso econômico e colapso de saúde, teoricamente não deveria ser algo com uma ideologia. A gente está pensando um no outro, está pensando na saúde do país, porque se o país se fuder, eu me fudi, você se fudeu, todo mundo se fudeu, entendeu? Então se a gente não pensar na melhor maneira de sair dessa crise, na melhor maneira de se ajudar, como que a gente vai fazer, por exemplo, o negócio das janelas aqui em São Paulo, que era um projeto do Bruno Covas, com o secretário de Cultura, Ale Youssef, que ia destinar 103 milhões de reais para cultura. Aí, questionado, eles falaram que era fake news, e eu provei que não era fake news. Eu vi. E o Ale falou assim, se necessário, a gente remaneja para a saúde. Se necessário. Já tem médico trabalhando sem luva, já tem médico trabalhando sem os equipamentos de segurança. Nem respirador tem, cara. Exato. E aí você vai falar de cultura nesse momento. Então, assim, aquele livro do Bruno Garchag, em Direitos
máximos deveres mínimos, ele vê isso, as pessoas se veem como privilegiadas. Eu sou cultura, eu sou muito importante. Nesse momento, a gente precisa de empatia, a gente precisa de pessoas cantando nas janelas para as outras. Tá bom, mas na Itália era uma manifestação espontânea, ninguém estava pagando aquilo lá, entendeu? Então, assim, a gente precisa mudar a mentalidade. O super respirador, o mais pica das galáxias, que tem mecânico, com membrana, essa corpórea, custa 100 mil reais cada um. Calcula quantos dá para comprar com 103 milhões de reais. Exatamente. Quantos leitos a mais de CTI você consegue? Respirador. Vou comprar uns respiradores e distribuir aí, ó. Dá para quem quiser. É uma... Os que a gente acaba vivendo no Brasil hoje aí... E não tem nenhum desses caras que quer concorrer para prefeito aí. O Bruno Covas vai concorrer à prefeitura e quem é o vice, o secretário de Cultura, que teve essa brilhante ideia. E aí eles colocaram no Instagram, no Facebook, dizendo que esses ataques que eles sofreram foi porque as pessoas estavam querendo já impactar a eleição deles. Mas eles mesmos estão se impactando, cacete. Eu preciso fazer alguma coisa para isso? Entendeu? Então, assim... Só para complementar a importância das pessoas entenderem um pouquinho de economia, porque as pessoas acham que dinheiro é assim, caiu. O dinheiro público não é de alguém, é de um deus, um ente, sei lá, benigno que apareceu e deu dinheiro, que não é meu, que não é seu dinheiro, entendeu? Que não é dinheiro das pessoas. E aí fica. E aí, olha só uma coisa bem rápida, que é um desabafo. É um desabafo pessoal. Uma pessoa que me conhece desde os 15 anos, é uma advogada que trabalha com de cultura, comentou ali no Instagram: eu conheço bem o tipinho, eu sei que as pessoas que estão falando isso são pessoas mal intencionadas. Aí eu mandei uma mensagem para ela: olha, não tenho nada de mal intencionado, tá aqui os documentos, me prova onde é que tem fake news. O que ela fez? Me bloqueou. Então, assim, esse tipo de pessoa, a pessoa me conhece desde os meus 15 anos, ou seja, faz 20 anos que ela me conhece, sabe de onde eu vim, da minha história, sabe tudo. E ela fez isso. Então, assim, essas pessoas que acham que cultura ou qualquer um dos detalhes é mais importante do que economia, do que um problema de colapso de saúde, não fazem ideia de que aqueles 103 milhões vão fazer muita falta no momento que a gente está... Pô, a gente teve decisão aí do STF para tirar 1,6 bi daquele fundo da Lava Jato para a saúde. Da Petrobras, sim. E aí você vê que também corrupção tem tudo a ver. Quanto que foi desviado que poderia ter sido colocado para hospitais, para ter mais médicos? Teve hoje um vídeo circulando aí de uma entrevista com Lula fazendo a propaganda da Copa, que o Brasil tinha que ter Copa, e aí alguém se opõe a ele dizendo assim, mas a gente precisava de hospital. Não, mas por que não tem hospital? Isso aí não interessa, o que interessa é fazer a Copa, né, pra gente aumentar, então imagina... Tem o Ronaldinho, né? O Ronaldinho que falou que não faz Copa com o hospital. Com o hospital, então olha o nível de problemas que a gente vive. Isso aí, no caso dessa pessoa que te bloqueou aí, Renata, eu fico pensando, olha o problema do ser humano hoje, por que uma pessoa dessa se preocupa em não passar coronavírus para os outros? Se ele não consegue aguentar uma mensagem na internet. Então, eu falo... Falando a verdade, né? Mas o meu irmão acabou de me mandar uma mensagem aqui, o Bolsonaro acabou de se afundar na rede pública. Eu acho que o Bolsonaro tá falando junto aí, depois eu vou ver com calma. Socorro! Ai. Socorro! Ele gosta, né? Gosta. Bom, não sei, vamos ver. Depois a gente vê e nós vamos analisar. E isso aqui é o meu irmão, que é virginiano, mas ele é virginiano, então ele leva a sério esse tipo de coisa aí. Já abre junto o que o Bolsonaro falou, que deve estar os bons nas redes sociais que nós já largamos todo mundo junto aqui, ó. Tá, mas ele não saiu nada ainda, tá? Que eu tava te falando? Corrupção, dinheiro... Tava falando desse pessoal que não aguenta. As pessoas... As pessoas não aguentam uma discussão. Como é que ela vai querer uma solução, propor uma solução para o coronavírus? Como é que ela vai se arriscar pelo outro, né? Então, o que a gente acaba vendo hoje em dia aí é que não... O grande problema é o ser humano, né, Renata? E eu espero que esses tempos duros que a gente tem de coronavírus aí criem seres humanos mais fortes, né? Nós vamos ter que aprender a viver sozinho, nós vamos ter que aprender a ficar em casa, faz uma coisa maravilhosa. A fazer as suas próprias coisas, fazer as suas tarefas, fazer a sua faxina. Se virar, lavar suas roupas, coisas básicas do dia a dia. Porque isso aí também é uma coisa que a gente pensa em termos de conservadorismo, a gente ter responsabilidade por si mesmo e fazer o mundo um lugar mais bonito para viver, fazer um lugar mais limpo, porque a gente vendo a beleza, vendo a limpeza, a gente não quer sujar. Assim
assim que a gente aprende esse tipo de coisa. Eu acredito que tu aprendeu a limpar as coisas, que é um hábito teu, uma característica tua, porque tu via alguém fazer casa, né? Não era porque tu via, né? Não é coisa natural, estou vendo as coisas sujas, eu vou limpar tudo. Não, né? Se tu vive numa coisa toda suja, tu te habitua a viver ali. Mas então a gente tem que ver esses pontos. Desculpa, chegou uma mensagem no meio aqui. Mas a gente tem que ver sempre esses dois pontos existenciais que a gente está vivendo no mundo hoje. O que eu enxergo aqui é que a gente sempre vive no mundo de pessoas fracas, sem responsabilidade. Se vê, pô, Estados Unidos, Spring Break, né? Tá todo mundo fazendo festa. 500 e poucas mortes. É o terceiro país do mundo com mais mortes que a gente tem até agora. Então, com mais casos. Com mortes ainda não. Com mais casos, né? E olha que o Brasil, como tá fazendo uma gestão, não sei o que foi o que falou agora aí, mas independente disso, olha a gestão que a gente está fazendo. Mandetta, por exemplo, o pessoal, olha que trabalho magnífico eles estão fazendo do dia a dia. O que eu venho observando de todos os países assim é que a gestão do Brasil está sendo a mais qualificada. A gente está sem medo, sem preocupação. O que a gente pode fazer? Pessoas estão com problema que nem tu bem falaste ali, né? Dessa intervenção cirúrgica, vamos dizer assim, né? Age aqui, tu age acolá, e assim nós vamos trabalhando. Então, eu acho que a gente tem uma vantagem, que é o fato do coronavírus ter chegado meio que por último aqui no Brasil, né? A gente viu isso acontecer no mundo inteiro. Eu concordo muito com as pessoas que reclamaram da postura inicial do presidente, porque ele, como chefe de Estado, é importante ele ter uma liderança, e o Trump faz isso muito bem. Então, o Trump tem todo aquele jeito de ogro, de falar a verdade, de mandar o pessoal se ferrar, mas no momento que precisou, ele foi, vestiu o seu terno e falou das medidas que tinham que falar de maneira firme. Então, eu acho que as pessoas estavam corretas nisso, mas a equipe técnica de saúde está fazendo as coisas muito bem feitas, né? Muito bem feitas. Agora, você imagina, se nos Estados Unidos eles estão reclamando e pedindo mais Estado e tem que tratar como se fosse uma criança de 5 anos, imagina no Brasil que a nossa vida inteira as pessoas estão acostumadas com o Estado paternalista. E aí é muito difícil de explicar para elas que dinheiro público não é dinheiro que cai do céu, que você não tem economia se você não tem as pessoas, que você não consegue fazer um lockdown 100% durante muito tempo, porque senão as pessoas quebram, que as empresas não podem pagar os seus funcionários 100%, porque elas vão quebrar e aí que não vai ter emprego para ninguém. Então são coisas que o liberal principalmente mexe muito nisso, porque as pessoas estão muito voltadas para o sentimento. Ah, mas pensa no outro, olha a empatia do outro, mas não está pensando na realidade, não está pensando no que acontece no dia a dia, ela está pensando numa utopia cor-de-rosa que não existe. Sim. Então, a economia é muito importante de ser falada juntamente com a política, porque se o cara vir para você e falar assim, olha, agora a gente vai tirar tantos bilhões para a saúde e não sei quantos para não sei o quê, tá bom, mas da onde que vem o dinheiro? O que vai acontecer? Da onde que vai tirar essa grana? Ah, não, isso aí depois a gente vê. Eu vi hoje no grande debate da CNN a Gabriela Prioli falar, não, mas déficit público não importa agora. Como não importa? Déficit público não importa? A gente pode ser infinito, é dinheiro infinito que não existe, tira da onde? Entendeu? Tá, mas é que eu te pergunto, onde é que saiu essa guria aí, que botaram na CNN pra comentar? Onde é que tiraram ela? Ela, não, tipo, ela dá umas barrigadas ali nos comentários. Ela é advogada, né? É advogada. Mas advogado eu também sou, advogado não é, mas não. Vamos subir lá, Conrado na CNN, acho ótimo. Não, mas eu nem quero, tá louco, eu quero ficar aqui em casa, eu gosto de saber vidinha aqui. De isolamento. Mas nós temos mais gente nos olhando aqui que a CNN, pode apostar. Agora tem 4 mil pessoas vendo aqui, a CNN deve estar com toda a estrutura delas, não chega em 20 mil. Pode apostar uma coisa dentro, tá louco, né? Agora, nesse exato momento aqui, né? Deixa eu te falar mais uma outra coisa, Rê. Mas se a gente for pensar... Rê, por que tu não dá um curso de economia, Rê? Eu estou estruturando um curso de economia básica, fazer, né? Porque, justamente para as pessoas entenderem um pouco dessas coisas. Por exemplo, a questão da desigualdade, que muita gente bate na tecla. Outra coisa que tem rolando, inclusive, falando nisso, Fernando, é uma consulta pública à taxação de grandes fortunas pelo Senado Federal. Gente, pelo amor de Deus, entendeu? Taxar grandes fortunas, assim, já deu errado na França. O pessoal parece assim, todas as ideologias que ficam bem velhinhas, bem ultrapassadas, que a gente já sabe que dá errado, vem morar no Brasil. Aí o pessoal
do pessoal, que é o Melô Fernandes, que falava isso, né? Então, assim, é um negócio, assim, fora de série, completo. E uma coisa que eu queria deixar claro aqui para quem tá ouvindo a nossa live também é o seguinte: essas crises também são bons momentos da gente pensar no que a gente faz com a nossa vida financeira. Porque pessoas que têm um pouco de noção de vida, de guardar um dinheiro, de se proteger um pouco, estão numa situação mais confortável. Tem muita gente que eu conheço que ganha muito bem, mas não guarda nada. E aí, quando chega um momento desse que ele não imaginava que ia acontecer, porque é um cisne negro que ninguém imagina que vai acontecer, uma pandemia em escala global, o cara tá ferrado, porque se ele perder o emprego amanhã, ele não tem R$1 na conta bancária. E tem gente ganhando 3 vezes menos que ele, que tem reservas porque se planejou. E para o investidor, pensar um pouco em como a nossa moeda é frágil. Eu falei isso outro dia na live com o Bruno Garchag, a nossa moeda é muito frágil. Então, os nossos vizinhos, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Venezuela, todo mundo que tem um pouco mais de cabeça e mais dinheiro, sempre dolarizou. Porque as moedas lá sempre foram muito voláteis, economia instável, etc. Então, assim, a gente está vendo hoje o dólar a 5 e cacetada, agora perto mais do 5, porque teve essa... Mas, assim, se eu te falasse um ano atrás que o dólar ia estar R$5 em março de 2020, você ia falar, você tá louca, você tá muito doida. Tá louco, vai cair. Exato, o dólar vai cair. A gente estava imaginando que o dólar ia cair porque a economia ia melhorar. E toma essa porrada no meio, e o pessoal culpando o governo porque acha que o Bolsonaro é culpado pelo coronavírus também. Então, assim, o que acontece? Se você tem dinheiro em dólar um pouquinho de ouro, um pouquinho de dólar, você se planeja um pouco mais, você tem que se planejar para a catástrofe, não para a bonança. A bonança é um bônus, mas a catástrofe é o momento que você precisa. E a gente vê que a educação financeira no Brasil é muito baixa, as pessoas estão muito condicionadas àquela taxa de juros altíssima que a gente sempre teve. Acabou essa história, acabou. E acabou, e assim, a gente está num momento de dólar a 5 que hoje é muito mais fácil eu fazer. Eu faço investimentos internacionais, né? Esse é o meu principal trabalho. Quando o dólar estava 2,50, era difícil pra caramba tirar dinheiro desse pessoal lá fora e falar, não, vai pondo um pouquinho, doando um pouco. Agora o pessoal tá mandando pra caramba, R$5, entendeu? Sim. Tipo, quando eu falo em estudo de economia aqui, eu fiz ciências sociais, fiz direito, né? E fiz economia 1 e 2 no direito, numa faculdade, e 1 e 2 na outra faculdade. E eu me lembro que eu estudava o livro do Rossetti ainda, entendeu? Então, imagina, esse pessoal até hoje, eu fui ver, eles estão estudando o livro do Rossetti ainda, que é lá dos anos 70, entendeu? Então, imagina, é óbvio que os fundamentos da economia são os mesmos desde da Grécia lá, mas essa visão de escola austríaca, tem gente que não sabe nem o que é escola austríaca, não mas sabe isso que é a gente não aprende na faculdade, Conrado. Eu estudei 5 anos de faculdade, a gente meio que sai da faculdade se você estiver 100% prestando atenção, que não era o meu caso, porque eu estava mais preocupada com o trabalho do que com a faculdade. Você sai achando que Keynes é o máximo que chegou. Só que para você ter uma ideia, Keynes, a teoria geral do emprego, do trabalho e dos juros do Keynes saiu mais ou menos em 1930 alguma coisa. Foi a mesma época que saiu as obras de Hayek, que faziam um contraponto muito interessante. Tem até um livro bem interessante e legal que é Hayek contra Keynes. Ontem acho que foi numa live do Bruno Garchag com a Mari Brito que eles mostraram esse livro. Que mostra os dois contrapontos. Então, assim, você não precisa nem falar qual que você acha melhor. Você precisa dar para a pessoa olhar e ler e tirar a sua conclusão. Então, assim, isso é muito sério. Eu fui ver autores liberais muito mais velha, e porque, para mim, tudo que eu tinha aprendido trabalhando anos no mercado financeiro, esse ano eu completo 17 anos de mercado financeiro. Para mim era uma coisa assim, era lógica. Eu achava que chamava lógica liberalismo. Depois que eu fui ver que liberalismo tinha uma doutrina, tinha uma filosofia por trás, tinha uns autores. Então, um cara que lê Caminho da Servidão, e aí ele começa a abrir o olho. Eu falei, nossa, é isso aqui. E mesmo que você não concorde 100%, mas assim, lê, se informa, procura. Não dá pra você sair da faculdade achando que Keynes é o máximo, que você pode chegar na filosofia econômica, e Marx era legal. Quantos fichamentos que eu fiz de Bresser Pereira, de Beluso, de caras que ajudaram a quebrar o Brasil, só para lembrar. Gente que congelou preço, entendeu? Gente que apoiou o confisco de poupança. E a gente continua ouvindo esses caras, né? Eles estão no jornal, eles estão no rádio. Mas eu vou te falar pior. Eu como eu estava nas ciências sociais lá, minha visão, óbvio, minha família, meus pais são funcionários públicos, tal, então eu sempre vi o Estado muito presente na vida, assim, ó. Eu só fui entender que quem pagava o salário mínimo era o empresário, eu tinha 21 anos. Tu acredita? Com 21 anos foi quando eu fui trabalhar no Foi cedo ainda, porque tem muita gente que com 40 não entendeu ainda.
Não, tipo assim, ó, eu tinha 20 anos, tá? Eu trabalhava numa asset, eu tinha que fazer um curso na Ambid lá no Rio de Janeiro. Quando eu vi o que os caras estavam fazendo, eu disse, mas peraí, tudo que eu tenho noção, tá tudo errado. Tudo que me falaram do Keynes, aquelas coisas que todo mundo idolatrava, né? As consequências econômicas da paz, aquelas coisas que a gente tinha que ler. Plano Marshall, meu Deus! Que a gente Um detalhe bem interessante para você, que acho que a maior parte das pessoas não sabe, tem um conceito de economia que chama utilidade marginal decrescente, que é bem interessante, que mostra que a utilidade de alguma coisa, tipo, por exemplo, vou pegar esse livro aqui do Van Gogh, que é um autor um pintor que eu gosto muito. Esse livro, para mim, talvez valesse $30 e para você valesse 50, porque você acha que você tem que dar mais importância para isso. Eu gosto mais. Só que no segundo livro, você provavelmente diminuiria o preço, porque você já tem um. Então você fala assim, não vou pagar mais $50, eu vou pagar 40. Sim. E eu falo, não vou pagar mais 30, eu vou pagar 20, porque eu já tenho um. Isso eu falando de modo bem grosseiro. Quem fez a teoria da utilidade marginal decrescente foi um cara chamado Karl Menger, que é o precursor da escola austríaca. Faz um exercício. Pega qualquer livro de microeconomia, que isso é microeconomia, e tem na introdução alguma referência dizendo que esse conceito foi inventado por um austríaco. Não tem. Zero. Não tem. Não sabia disso. Ninguém sabe. Então, assim, é uma coisa bizarra, é surreal. E aí, quando você vai discutir com os grandes economistas, mas escola austríaca, nunca ouvi falar. Porra, lógico, ninguém escreveu, mas isso não significa que não seja verdade ou que não seja importante. Vai se informar, vai ver, talvez você não concorde, mas pelo menos leia, entenda. E muitos conceitos de economia, conceitos que são globais, que uma pessoa, ela fala que aquilo não existe, ela está indo contra a própria economia, né? Que tem muito a ver com o que os austríacos falam. Então isso é bastante interessante das pessoas saberem. Tu sabe que eu tenho aqui, agora, tipo, tu tava falando, eu fui conferir aqui. Eu tenho 2 Ação Humana do Mises. Eu tenho o meu, já leu? Eu tenho o segundo. Sim, li um pouco, né? Que é uma Bíblia. O calhar massa. É massa. Mas eu tenho o meu e tenho um zerado. E tenho o liberalismo, eu tenho 2. Eu tenho o liberalismo e tenho um zerado. Eu vou fazer um sorteio disso aí, Rê. Tu não quer fazer um sorteio junto disso aí? Vamos marcar um sorteio pra vários junto com uma camiseta. Uma camiseta da Fala. Eu tenho uma empresa recente com umas camisetas muito legais de temas conservadores e liberais, chama Liberfy Store. Deixa eu ativar os comentários e escrever aqui. Como é que é Liberfy, né? De liberdade, né? O pessoal fala Liberfy com Y no final. Tô falando que tá rolando panelaço. Acabei de ver que em pronunciamento na TV, Bolsonaro pediu reabertura do comércio e escolas e fim do confinamento. Sim. Eu tenho certeza que a galera vai descer de pau nele, mas assim, o grande problema é o seguinte, não existe debates propositivos. Não existe construtivo. Esse dia também no grande debate, a Gabriela Prioli falando... Eu botei certinho ali, ó. Comigo só. Liberfy Store. Store, puta que pariu. Deixa eu tirar aqui. Tá, pode falar, desculpa. A Gabriela Prioli falando assim, não, porque a gente tem que ver os mais... os desamparados, os vulneráveis e tal. E aí o Tomé Abduch falou assim, tá bom, então você como empresária, o que você faz? O que você faz que você é empresária? Você faz o quê? Você demite todo mundo? Então, assim, as pessoas que estão falando contra as medidas também não tem uma proposição melhor que não seja dinheiro infinito, que não existe. Não, e isso aí daí a Margaret Thatcher falava muito bem, né? Que todo o dinheiro público não é o dinheiro público, é o dinheiro dos privados que colocam, né? O dinheiro foi tomado de nós todos aqui. E muitas vezes as pessoas não enxergam que esse dinheiro público todo para pagar artistas